Acho que uma coisa que o Marcelo falou que é muito importante, que eu queria frisar. Acho que é a questão assim que a gente pode falar dos três poderes, e São Paulo é exemplo com relação à harmonia dos poderes, grande respeito entre os poderes, uma concepção muito forte com relação à independência dos poderes, mas trabalhar em harmonia. Então, acho que são duas coisas fundamentais, independência e harmonia. Mas isso tudo vai se consolidando a partir do momento que a gente vai avançando na questão de solidificar a democracia no nosso país, que é muito jovem, é muito nova. O MBL é um grande exemplo dessa questão da solidificação da democracia e da forma como a gente vai fazendo política. Eu fui candidato a vereador, Kim, com 23 anos. A gente não tinha ainda toda essa questão dos movimentos, das questões. Eu era um cara lá da periferia que tinha um jornalzinho do bairro, chamado Jornal Hora de Ação, cheio de sonhos e de ideias, e quis sair candidato a vereador e não ganhei a eleição. Não tinha uma entidade, uma associação, um movimento ou estrutura. Com o decorrer do tempo, as coisas foram mudando. Aí eu fui presidente da associação empresarial, participei de uma série de entidades, fui tendo um crescimento, mas eu demorei mais para chegar e ser vereador em 2012, né? Diferente do que o exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, do Kim e do Rubinho, que ingressaram tão jovens. E aí vem se solidificando a democracia. E aí vão surgindo os movimentos, vão surgindo o hábito da discussão. O Felipe falou muito bem aqui da questão de fazer a defesa como um grande advogado que é na tribuna, fortalecer o sistema jurídico do país, as pessoas poderem externalizar suas opiniões, e isso vai nos engrandecendo. Olha, você pega, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, o quanto foi mudando o quadro dos últimos anos, o quanto foi melhorando o quadro do nível dos debates. A gente acabou de aprovar agora, o Marcelo foi presidente da Comissão de Estudo da Previdência, na época agora recente, lá, federal, e a gente teve a grata satisfação de ter o Rubinho Nunes, presidente da Comissão de Estudo da Reforma da Previdência, aqui na Câmara Municipal. Um nível de debate altíssimo. Agora, quem que levou essas pessoas a estar exercendo um cargo político, a estar exercendo um mandato? O exercício da democracia. O exercício da democracia vai levando boas pessoas a ir ingressando tanto no legislativo como no executivo. O executivo, ele consegue fazer muito pouca coisa se não tiver junto, acompanhando as ações que o legislativo exerce. Então, gente, algo assim fundamental. A gente fala muito do STF, do executivo, do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, mas é o sistema democrático, é o aprimoramento das eleições, da conscientização das pessoas como vai votar, das pessoas que vão integrando os poderes, legislativo e executivo, é que as coisas vão poder melhorar e a nossa democracia solidificar. Marcelo também falou muito bem aqui a questão das decisões do STF, da questão da Constituição. Quem faz todas as leis, né? Quem fez a Constituição foram parlamentares constituintes eleitos naquele momento. Somos nós. A gente tem mania de jogar a responsabilidade para os outros. Somos nós que definimos como que deve agir e como será o sistema da relação de poderes no nosso país. Então tem uma coisa que a gente precisa fazer, a gente já está fazendo, a gente precisa reforçar muito e falar, né, que eu acho o seguinte, é que cada um, se nós formos termos, no decorrer dos processos, de cada eleição, um avanço na escolha de bons parlamentares, a situação vai ser melhor, a democracia vai ser melhor, as decisões tomadas serão melhores. A gente pega agora nesse exemplo da semana passada que foi votada a questão da Previdência Municipal. Como eu acabei de falar aqui, que o Rubinho presidiu a comissão de estudo de uma forma exemplar, com muita coragem, quase foi engolido e cuspido, com bastante coragem, com bastante dedicação, mas, acima de tudo, com muito preparo e argumentações. Quando você tem a pessoa que vai na tribuna
e fala o seguinte, e é difícil voltar à Previdência, a pressão do funcionalismo é muito forte, são bem organizados, conseguem fazer do movimento deles uma situação totalmente inversa da realidade. Então, quando você tem lá um déficit atuarial de 171 bilhões de reais, você tem um déficit anual de 6 bilhões de reais, somente ter uma ideia, na cidade de São Paulo a gente arrecada 12 bilhões de IPTU, de todos os imóveis da cidade, 8 milhões de imóveis, arrecada 12 bilhões de IPTU, a gente gasta 12 bilhões com a Previdência, sendo a parte patronal, e 6 bilhões, fora o que a Prefeitura paga, 6 bi de déficit. Aí quando você vai e tem no parlamento pessoas preparadas, você consegue fazer o convencimento dos seus colegas, evidentemente aqueles que acabaram entrando sem ter uma responsabilidade com a sociedade como um todo, você nunca vai conseguir convencer, porque ele está lá justamente para falar o contrário daquilo que deve ser efetivamente feito com relação à questão da segurança jurídica, com relação à questão da responsabilidade fiscal. Mas você constitui um quadro muito positivo, você aprova as reformas necessárias. Eu queria frisar muito isso. Nós precisávamos de 37 votos. Se o Rubinho não tivesse lá e tivesse alguém da extrema esquerda que só pensa em usufruir de recurso público, a gente não teria aprovado a Previdência. Foi no limite. Então, é algo assim de suma importância. Eu que fui vereador durante 8 anos, sei do poder que pode exercer um parlamentar, do quanto ele pode atrapalhar e do quanto que ele pode contribuir. E a gente está avançando. Agora a gente não pode desistir de cada vez mais, a cada dia mais, melhorar o nível e o quadro dos nossos parlamentares e das pessoas que nós elegemos, deputados, senadores, presidente, governador, senador, prefeito. Ano que vem é um ano importante, e a gente vê agora o exercício da democracia aqui. O governador João Dória está disputando as prévias do PSDB e terá domingo a eleição das prévias. Eu vi na agenda que vocês vão estar recebendo aqui, está recebendo agora o governador João Dória, estará à tarde a Simone Tebet, e estará o Eduardo Leite, estarão outras pessoas. Olha que lindo exercício da democracia. Você escutar as pessoas e poder dar a possibilidade das pessoas definirem quem é o melhor candidato, quem vai ter uma postura e condições para poder fazer uma excelente gestão. Então, professor Felipe, a gente melhora o judiciário como? Com quem faz o regramento de como vai se conduzir o judiciário. É o parlamento. A gente melhora a Câmara Municipal, a Câmara Federal, o Senado, a presidência, o governo e a prefeitura, no exercício da democracia da escolha. E a gente tem avançado. Nós podemos, às vezes, em um certo momento, o governador João Dória, ficar esperando que pudéssemos ter sido mais rápidos. Mas tudo também tem o seu tempo. Somente ter uma ideia, eu tive essa semana uma decisão, a gente tem uma situação ali na questão da Cracolândia, começou na época do João, que desapropriou alguns imóveis, porque eram locais da prática de tráfico e de uma série de outros delitos. E nós estamos no processo. Quando o João era prefeito, já vários demoliram, foi feito PPP de habitação para reformular aquele espaço, requalificar, e teve uma decisão judicial agora, uma liminar, aonde nos impediu de avançar nesse processo. O juiz entendeu que não poderia sequer fazer análise das licenças do Condefat e do Compresp para poder nós avançarmos nessa questão. Eu fiquei chateado, eu fiquei mais do que chateado. Eu fiquei muito bravo, porque a gente quer resolver, e aí você acaba perdendo muito tempo. Mas, por outro lado, receber aquilo de uma forma também, quando a gente fica mais calmo, tranquilo. É o judiciário fazendo o exercício do seu trabalho. Eu fui, há 2, 3 semanas atrás, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Geraldo. E é impressionante, às vezes, como eles, que têm tantos temas para discutirem,
às vezes não tem ideia de alguns pontos específicos que o executivo tem interesse de executar para atender a população. A gente pôde ali dialogar sobre vários assuntos e saiu dali daquela conversa muitas coisas que depois foram se tornando positivas. Vou dar um exemplo só, porque eu acho que o que o Felipe falou, Marcelo, vocês falaram, já foi tão importante do aspecto amplo do que está se debatendo aqui. Então, para não ficar aqui um bate-papo chato, eu vou trabalhar numa outra lógica de dar alguns exemplos pontuais que eu acho que pode dar uma contribuição bacana. Nós tivemos uma situação, a gente está fazendo muitas operações urbanas e os PIOs. As operações urbanas são áreas que a gente define da cidade para fazer incentivo naquela região. O empreendedor pode construir a mais, comprando os CEPAC, que são certificados de potenciais construtivos. Esse dinheiro é revertido para uma conta que é transformada em melhorias determinado na lei. Habitação popular, canalização de córrego, enfim, determina na lei. E aí, teve um promotor que falou o seguinte: olha, não pode mais votar os PIOs se não mandar o projeto para a Câmara junto com o EIA-RIMA. Você fala, puxa, mas como assim? Aí eu fui lá conversar com ele e falei, mas promotor, como que a gente vai mandar o EIA-RIMA com o projeto, chega na Câmara, o vereador muda o projeto, aí perdeu o EIA-RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. A gente gasta 4 milhões para fazer um EIA-RIMA, o vereador muda lá, perdeu. Esse time não está correto. Esse time está indo numa direção de prejuízo para a cidade. O correto é que a gente mande o projeto, os vereadores façam as alterações que eles acharem conveniente, porque são representantes do povo. Aí, antes de fazer o empreendimento, se contrata o EIA-RIMA. Gente, vocês não têm ideia do que eu estou falando, pode parecer algo simples, mas é algo que atinge milhares e milhares de pessoas. Se a gente tem uma decisão do Ministério Público, do Judiciário, que por falta de compreensão, por falta de diálogo, você acaba não conseguindo avançar em muitas questões. Então, acho que também deixar um pouco desse exemplo, de que o diálogo é importante, de que eu fui do Legislativo, e hoje sou do Executivo, o diálogo sempre ajuda muito. Às vezes a gente pensa que a pessoa está fazendo na maldade, mas ela está fazendo por falta de conhecimento. Então, estou dando aqui situações de casos práticos. Muitas coisas estão acontecendo lá numa prefeitura de 12 milhões e meio de habitantes, que eu não tenho a mínima ideia. E eu posso estar tomando alguma ação sem ter os detalhes de cada ação. Mas uma vez que as pessoas podem me explicar e fazer o convencimento, você pode melhorar as suas decisões. Mas para concluir, o importante de tudo isso é de vocês estarem fazendo aqui esse evento, da gente ter movimentos importantes, que a gente lute pela democracia, que a gente tenha sempre o diálogo. E a minha principal contribuição para uma pessoa que foi classe média alta, que o pai perdeu tudo, foi morar na periferia, que saiu da melhor escola da Zona Sul, foi para a escola pública, que tinha o melhor plano de saúde, foi ser atendido no plano público de saúde, que foi vereador durante 8 anos, relator do orçamento um monte de vezes, presidi uma série de CPIs, fui vice-prefeito e, infelizmente, com a perda do querido Bruno, eu assumi a Prefeitura de São Paulo, montei minha empresa numa sala de 2x2, hoje é uma empresa não grande, muita gente fala que eu tenho uma empresa, não é uma empresa pequena, que tem uma história de vida, e um pouquinho dessa história de vida que eu queria compartilhar com vocês, é de que é muito importante, cada um de nós, todos os dias, fortalecermos a questão da escolha, da votação proporcional, e automaticamente você melhora a questão da votação da eleição no Executivo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está avançando, não na velocidade que gostaríamos, mas a gente está. Pode parecer estranho, mas nós estamos avançando. A nossa democracia é jovem. O Brasil é um país muito rico, que tem um povo maravilhoso. A cidade de São Paulo é um grande exemplo, que aqui em São Paulo a gente tem todo mundo do Brasil inteiro e do mundo inteiro. É uma cidade que pode ser um grande reflexo do país todo. Você pega, por exemplo, o PIB de São Paulo, que é o maior PIB do Brasil.
A segunda cidade do Brasil em PIB é o Rio de Janeiro, que tem 50% do nosso PIB. Então, eu acho que São Paulo tem um grande exemplo para dar para o Brasil, porque é uma cidade que representa o Brasil todo, tanto na população. Eu fui hoje de manhã, uma das minhas agendas era do Paraisópolis, e acabei pegando um estudo daquela comunidade, 85% nordestinos. Então, São Paulo é uma cidade muito boa, como exemplo para uma série de questões. Eu acho que é um bom exemplo também para a questão da democracia. E encerrar aqui, dando o meu depoimento pessoal, dessa questão da melhora da qualidade dos parlamentares no parlamento. E eu tenho aqui o Rubinho Nunes, mesmo às vezes votando contra os meus projetos, a maioria vota a favor, mas mesmo quando vota contra, vota com uma defesa daquilo que ele acredita. O Kim, né, vocês acompanham, o Rubinho, evidentemente acompanham, mas falando do meu ponto de vista como prefeito. O Marcelo, enfim, dizer que vocês estão de parabéns, é muito importante isso, eu não tenho dúvida que esse exercício e que o fortalecimento do MBL, de tantos outros movimentos, a gente vai conseguir continuar avançando na questão da democracia e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida das pessoas, que é o que no final nos importa. Obrigado. Olha, eu acho de suma importância, quando a gente tem as ações que fazem as pessoas exercerem cada vez mais a democracia, eu acho que é fundamental. Evidentemente a gente vê alguma pessoa ou outra ali, às vezes talvez tendo um pouco de um posicionamento mais contundente com relação a uma pessoa ou outra, mas é questão do avanço da democracia. Escutar todos é importante, né? É óbvio, você vê aqui alguém de extrema esquerda que é totalmente contrário ao que pensa o MBL, não teria mínimo sentido estar nesse congresso. Mas todos aqui, o João Dória, eu, a gente, né, o Rubinho, o Kim, a gente pensa tudo quase que semelhante, né? Somos liberais, de centro-direita, mas é um evento muito importante. Foi o que eu falei ali, a gente vai conseguir mudar. O tema aqui foi muito sobre a questão da relação dos poderes. Agora, quem faz as leis é o legislativo, então a gente tem que ter isso na cabeça. Os juízes, seja ele do Tribunal de Primeira Instância, seja ele do STJ, do STF, ele vai tomar suas decisões baseado nas legislações que são feitas pelos legisladores. E a gente precisa reforçar, e esse trabalho do MBL é importante, de ter parlamentares preparados, sem rabo preso, comprometido com a sociedade, que aí fortalece a democracia, e a decisão de qualquer juiz é baseado nas leis feitas por parlamentares. Parece que a gente está falando de situações que o juiz ele faz a lei para ele decidir, não é. Ele decide baseado na lei feita pelo parlamentar. E isso é fundamental, a gente precisa bater nisso muito para as pessoas votarem bem, e é a partir daí que é a fortalecimento da democracia, a gente vai conseguir ir avançando. Mas deixar muito claro que é de suma importância, independente de ter falhas ou não, de que existe a relação de independência e de harmonia entre os poderes. E assim, falando em militância, falando em MBL, falando na Casa Legislativa, qual a importância que o senhor acha que o MBL teve na reforma da Previdência nessa última que foi votada há 10 dias? Nossa, fundamental. Tanto é que o vereador Rubinho Nunes foi o presidente da comissão de estudo, foi um dos parlamentares que mais foi enfático, com dados e com coragem para ir à tribuna fazer a defesa do projeto, não uma defesa por defender, mas uma defesa por convencimento da importância do projeto, demonstrando que a cidade tem 171 bilhões de déficit atuarial, que tem 6 bilhões de déficit anuais e que era de extrema importância, e o Rubinho Nunes foi a pessoa que mais teve ação contundente, didática e de uma forma que pudesse, inclusive, fazer o convencimento dos colegas. E o placar foi apertado, a gente estava de 37 votos, foi 37. Então, o MBL tem participação ativa na importante reforma da Previdência da cidade de São Paulo.